Na tarde deste sábado, na saída do aeroporto Salgado Filho, o Grêmio sofreu uma emboscada de pessoas que tentavam, de certa forma, alcançar o elenco gremista. A gente vai falar sobre isso, trazer detalhes importantes, a nota oficial do Grêmio a respeito desta situação. Vamos falar também sobre uma venda que o Grêmio tenta realizar ainda neste final de semana. Vamos falar sobre Eric Noriega, volante que o Grêmio está contratando do Peru, detalhes, valores e o negócio que deve ser fechado também nas próximas horas. E por último, sobre o provável time do Grêmio e a lista de relacionados para enfrentar o Galo neste domingo. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal. E antes de qualquer coisa, eu quero que tu deixe teu like, te inscreva no canal, ative as notificações e hype esse vídeo aqui embaixo também, porque ajuda a gente demais a continuar criando conteúdo aqui dentro do YouTube, tá bem? Gente, vamos falar sobre a emboscada que o Grêmio sofreu hoje no aeroporto Salgado Filho, na saída de Porto Alegre para chegar aqui em Belo Horizonte para o jogo de amanhã contra o Galo, tá? Primeiro eu quero pedir desculpa a algumas pessoas também. Hoje na live do Bagé eu acabei falando de um protesto e tal, e agora buscando alguns bastidores em relação ao que aconteceu. Não se tratou de um protesto, tá? Porque não tinha faixas, não tinha nenhum tipo de manifestação, foi apenas uma depredação e também vandalismo no ônibus do Grêmio, parte até de agressões em cima de pessoas do Tricolor, e eu vou detalhar isso para vocês também, mas peço desculpa porque falei em protesto e não chegou a ser um protesto por parte das pessoas que estavam lá na saída do ônibus do Grêmio em direção a BH, indo para o aeroporto para pegar o avião para vir para BH. Vamos lá, vamos explicar como que aconteceu isso, tá? O ônibus do Grêmio chegava em direção às docas, onde é apresentado os jogadores, né? Apresentado onde chegam os jogadores reforços do Grêmio. O Cuéllar, por exemplo, chegou por lá, o Amuso também chegou por ali. É um lugar comum onde a gente vê os reforços chegarem e normalmente não se tem acesso, não se tem acesso de pessoas comuns ali, apenas segurança do aeroporto e quem vai ingressar por aquele espaço. Como o ônibus precisava passar pelo portão, o portão foi aberto e por ali foram invadidos cerca de 30 a 40 torcedores do Grêmio, entre aspas, tá? E aí, o ônibus foi depredado, né? Teve porta chutada, foi soqueado e os torcedores ali fazendo suas manifestações e tentando invadir o ônibus. Até que a porta, que serve para PCDs, né? A porta de deficientes do ônibus, que não é utilizada normalmente para ingresso ou saída de jogadores ou quem quer que esteja no ônibus, foi aberta. A partir disso, foi tentada uma invasão por parte das pessoas que estavam ali e eles deram de cara com o Mano Menezes. Naquele momento até tentaram chegar no Mano, seguraram ele, o Mano acabou tirando as pessoas, chegou o segurança do Grêmio para afastar, tentaram tirar o Mano Menezes do ônibus, as pessoas, mas os seguranças que estavam lá, o Fernandão e o Cristiano Nunes, o Pitbull, conseguiram conter 40, 30 pessoas sozinhos não, os dois juntos, fazendo essa contenção para que não houvesse coisas mais graves, mas dentro dessa situação teve ferimentos graves no segurança do Grêmio. Ele teve o deslocamento do ombro e uma pequena lesão nas costas. Então, é uma situação que ela precisa ser repudiada por todo mundo. O Grêmio postou uma nota oficial falando sobre isso, não deu esse detalhamento, foi feito um boletim de ocorrência, o Fernandão passou por um corpo de delito, estava fazendo exames também para ver se a situação era mais grave, mas só o fato dele ter o ombro deslocado nessa situação já é muito complicado, passa qualquer tipo de limite de um protesto pacífico, de qualquer coisa que possa ser digna de um torcedor de reclamar ou qualquer coisa do tipo. Passou dos limites, tentaram chegar no Mano, agrediram pessoas do Grêmio, depredaram um ônibus que até não é do Grêmio, mas é o que o Grêmio utiliza dentro desses cenários. Então, deixo o vídeo aqui então rolando para vocês também de como foi essa situação. O Grêmio chegou aqui em BH e a chegada ela teve esse ambiente meio conturbado nesse sentido, um aspecto dos jogadores até meio abatidos em relação ao que aconteceu. O presidente Alberto Guerra também nem cumprimentou a imprensa, passou direto. O Mano até cumprimentou a gente, parecia mais tranquilo nesse sentido, mas era um ambiente mais de abatimento em relação a essa situação. Na lista de relacionados, duas ausências importantes, tá? Pavon fora por desconforto muscular, assim como também o Camilo, que seria uma improvisação no lateral direito. Dentro deste cenário, a gente começa a projetar o time a partir de algumas informações que a gente conseguiu, tá? Thiago Volpe deve ser o goleiro, e o lateral direito, Ronald, treinou como opção também. O Charlie Veloso trouxe uma informação de que foi testado também durante a semana 3 zagueiros, com Balbuena, Wagner Leonardo e Kahneman. Eu não descarto, mas até onde eu sei, o Ronald deve ser titular com Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon fechando a linha defensiva. O meio-campo
Cuéllar e Edenilson treinaram como titulares, falei hoje na live também para vocês. Então, dentro dessa tendência, temos Cuéllar, Edenilson e Dodi no meio campo, com o Alisson pela direita, Carlos Vinícius no ataque e Kiki Oliveira pela esquerda, tá? A tendência é essa aí de um provável time para enfrentar o Galo amanhã, que deve também ir com um time misto para encarar o Grêmio que tem o desfalque do Bright White que está suspenso, tá? Vamos falar sobre mais dois assuntos aqui importantes e a respeito da janela de transferências, tá? Começo falando do Adriel, porque o Simon Bianchini trouxe em GZH de que o Atlético de Minas Gerais, que está no meio de tabela da Série B, sinalizou ao Grêmio que vai pagar a opção de compra do Adriel. 2 milhões de dólares, cerca de 2 milhões de euros, perdão, cerca ali de 12 milhões de reais, tá? É o que estava estipulado em contrato e é isso que o Atlético tem que pagar para ficar com o Adriel. Em definitivo, isso deve acontecer, ele está jogando por lá e o Atlético deve fazer essa compra, então o Grêmio ganhar aí cerca de 12 milhões de reais aos cofres devido a esta venda, uma venda interessante, o Grêmio precisava de um pouco mais que isso para bater a meta orçamentária do ano e com isso deve chegar muito próximo de alcançá-la, tá? E vamos falar por último de Eric Noriega, tá? A gente já trouxe informações sobre ele na live e também no vídeo que a gente fez ainda na madrugada, quando as negociações estavam quentes, e agora as coisas estão muito mais próximas. Falei com uma pessoa ligada ao negócio há pouco tempo e me falaram que faltam detalhes para que ele seja jogador do Grêmio, tá? Informações que eu consegui. Tempo de contrato de 4 anos, o Grêmio está comprando 80% desse jogador por um pouco mais de 2 milhões de dólares, tá? Não chega a ser o valor aquele que foi divulgado primeiramente, de 3 milhões e meio de euros, não é muito abaixo disso, é um pouco mais que 2 milhões de dólares, tá? Um pouco mais que isso. Até tinha me passado primeiramente um valor de 2 milhões e meio de dólares, que seria a proposta do Grêmio, mas não chega nem a ser esta a proposta. Um detalhe muito importante desse negócio, tá? Que a gente precisa colocar aqui. Muita gente tá falando, pô, mas o Grêmio não precisa de um primeiro volante, não é esse jogador que teria que vir, estão usando o dinheiro do Marcelo Marques e do Roger Guedes para trazer esse reforço. Não, gente, não tem nada a ver, tá? O dinheiro do Marcelo Marques vai ser usado para contratar um camisa 10 e um camisa 8. É isso que o Grêmio vai usar, os 10 milhões de euros que seriam repassados para o Roger Guedes. Agora, o Grêmio vai em busca desses reforços e ainda está atrás disso. O Eric Noriega, o japonês peruano, como estão chamando, ele é um jogador que está sendo usado recursos do próprio Grêmio, tá? Nada mais do que isso. Então, tá bem encaminhado, o Grêmio espera já ele aí nos próximos dias para assinar esse contrato e poder, durante a semana, se credenciar para ser já um jogador útil na partida contra o Ceará, tá bem? A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, sempre lembrando, deixa teu like, te inscreve no canal, é sempre muito importante, mas eu quero ter um comentário sobre todas essas situações aqui do vídeo, tá bem? Beijo!